Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo aqui do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia, direto de Brasília, e hoje sozinho. Estamos aí há mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, né? Sem lançar novos episódios, por motivos de acidentes pessoais domésticos, doenças da minha filhota. Eu e o Brunão acabamos ficando complicado de organizar agendas para poder fazer as gravações. Nas últimas tentativas que a gente fez, ele só estava conseguindo gravar um pouco mais cedo, eu só consigo gravar um pouco mais tarde. Então decidi gravar dessa vez esse podcast sozinho para não ficar tanto tempo sem lançar. A gente tem muita coisa para falar, a gente tem algumas pautas já organizadas aí de alguns lançamentos para poder vir aqui contar para vocês, falar para vocês aí das coisas que a gente viu nos últimos tempos. Mas eu decidi aproveitar que essa semana tivemos uma data especial e falar um pouco sobre alguns filmes que têm uma pequena correlação com o Dia dos Namorados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É isso, esse é o que você viu. Antes de mais nada, lembra de seguir a gente lá no Instagram, canal do Erd, TikTok, canal do Erd. Segue a gente também no YouTube, canal do Erd. Os episódios são disponibilizados tanto em áudio no seu agregador de áudio favorito, seja ele o Google Podcast, o Amazon Music, o Spotify, enfim. E aqui também no YouTube com imagens. Vamos tentar voltar a fazer todas as quartas-feiras. Esse episódio está saindo um pouco fora da data, mas por conta desses desencontros de agenda que a gente teve. Mas contamos com a sua participação, com você que escuta a gente no trânsito, na academia, correndo no parque, lavando louça, tomando banho, você que tá sempre aí junto com a gente, dando aquela moral pro podcast, ouvindo a gente falar sobre cinema, sobre séries de TV, enfim. Muito obrigado para você que valoriza o trabalho dos seus amigos, assim como você valoriza o trabalho de pessoas que você não conhece. E hoje vamos falar, vamos não, né? Eu vou falar de 3 filmes que eu acho que trazem boas reflexões sobre relacionamentos. Pra gente poder pensar aí relacionamentos nessa semana de Dia dos Namorados. Vamos falar de três dramas, um pouco mais engraçado do que os outros dois. Manchester à beira-mar, Blue Valentine e Complicações do Amor. Vou começar falando de Manchester à beira-mar aqui. Manchester à beira-mar, filme de 2017, dirigido pelo Kenneth Lonergan, ganhou o Oscar de melhor ator pro Casey Affleck, ganhou Oscar de melhor roteiro original, concorreu a melhor filme, Michelle Williams concorreu a melhor atriz. Enfim, é um filme denso, é um filme pesado, é um filme triste e profundo dentro do que ele trata ali, do relacionamento de dois personagens. O filme em si conta a história do protagonista, que é o personagem vivido pelo Casey Affleck, que ele precisa voltar para a cidade natal dele, que é uma cidadezinha no interior, para poder tomar conta do sobrinho dele, porque o pai desse menino, que é o irmão dele, faleceu do nada, morreu jovem, morreu de uma maneira precoce. E essa volta desse personagem para a cidade dele faz com que ele tenha que lidar e enfrentar algumas razões que fizeram com que ele fosse embora e deixasse a família para trás, né? Ele vivenciou um acidente trágico nessa cidade quando ele morava lá com a esposa dele, que era a Michelle Williams, e o filme trata muito bem esse comeback dele, né? Esse retorno dele à cidade onde ele vivia e essa necessidade dele de ter que enfrentar os motivos pelo qual ele fugiu. E esse filme, eu gosto muito desse filme porque ele traz uma conexão um pouco muito parecida com um curta meu,
que eu fiz em 2016, 2015, 2016. Esse curta meu tá disponível no canal do Erd lá no YouTube. Quem quiser assistir, tem uma playlist lá só com curtas do Erd. Então dá pra você clicar lá e assistir todos os meus filmes que já foram produzidos, que é justamente uma história sobre um personagem que acaba voltando pra cidade e acaba tendo que lidar com algumas questões que ele deixou mal resolvidas no passado. E aqui a gente tem um roteiro brilhantemente escrito, tanto é que ganhou o Oscar de maneira justíssima. A gente tem algumas atuações brilhantes, não só do Casey Affleck, quanto da Michelle Williams, que tem uma das cenas mais tristes assim dos últimos anos no cinema, que é quando eles se reencontram, mas principalmente a atuação do Lucas Hedges, que é o sobrinho, né? Que é o jovem que perdeu o pai, e ele tentando entender o que que tá acontecendo na vida dele, ele fica meio perdido, ele no começo não tem uma boa relação com o tio dele, mas eles acabam encontrando uma forma de lidar com aquilo, desenvolver um relacionamento. Ele acaba criando uma relação de cumplicidade com o personagem do Casey Affleck, que é muito legal de ver. Essa tentativa do Casey Affleck de ter que tomar uma decisão, porque se ele não ficar para cuidar do sobrinho dele, ele vai abandonar o moleque na cidade sem ninguém, pra, sem ninguém de maior, digamos assim, para cuidar dele, né? No começo ele pensa muito em desistir, voltar para a cidade dele, lá pro trabalho dele de zelador que ele tinha num prédiozinho e tudo mais, só que ele acaba decidindo ir para ficar com o menino e eles acabam criando esse vínculo, né? A... Esse filme, na verdade, ele tem duas cenas que são muito tristes, assim. Uma das cenas ela acontece numa delegacia, que é logo depois que a gente descobre o que aconteceu, qual foi o acidente que aconteceu na vida do Casey Affleck e da Michelle Williams, o que aconteceu. E eu acho que muito provavelmente foi a cena que fez valer o Oscar pro Casey Affleck, que é uma cena em que ele consegue roubar uma arma de um policial e ele tenta cometer suicídio, só que a arma tá travada e ele não consegue atirar. E os policiais vão lá e tomam ele. Até uma cena muito das principais cenas do trailer do filme, do material de divulgação do filme quando o filme foi lançado. E a outra cena é a cena quando o Casey Affleck cruza com a Michelle Williams assim na rua da cidade, eles andando na cidade e eles acabam agindo ali como se não se conhecessem direito, como se tivesse muito tempo, só que ela acaba botando tudo pra fora, colocando o sentimento todo pra fora, falando tudo ali pra ele em relação ao que aconteceu na vida deles. É um filme que faz a gente refletir muito sobre esses enfrentamentos do que acontece nas nossas vidas, né? Até que ponto fugir de situações ruins, de relacionamentos problemáticos, é uma alternativa, né? Então, fica aí a minha primeira indicação de um excelente filme para assistir nesse Dia dos Namorados, que já passou, mas que dá para juntar aí com o seu companheiro, sua companheira para assistir. O filme ele está disponível no Apple TV, mas se você não tem Apple TV, você consegue alugar ele por menos de R$ 6 no YouTube ou no Google Play Filmes. Manchester à beira-mar, dirigido pelo Kenneth Lonergan, com Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams, Kyle Chandler, enfim. Filmaço, filmaço, filmaço. O segundo filme da minha lista, ele está disponível, se eu não me engano, tanto no Prime Video quanto na Netflix. É um filme dirigido pelo Derek Cianfrance e é um dos filmes mais soco no estômago para assistir junto com teu parceiro, com a tua companheira aí, para fazer vocês refletirem juntos o relacionamento de vocês. Esse filme se chama. O nome original do filme é Blue Valentine. Eu acho que ele foi traduzido no Brasil como, sei lá, Namorados para Sempre, alguma coisa assim. Acho ridículo esse nome porque ele não significa nada do que o filme simboliza, né? E é mais um filme com a Michelle Williams e dessa vez o par do filme é o Ryan Gosling, né? Que é maravilhoso em todos os sentidos, de roupa e ou sem roupa. O filme trata sobre um casal ali de classe média ali nos Estados Unidos. E a gente conhece eles já no momento
pro futuro do filme, né? Onde eles estão tentando meio que fazer ali o relacionamento se reavivar durante uma viagem de fim de semana. E porque apesar deles ainda serem jovens, eles estão meio que marcados pelas coisas que aconteceram na vida deles, experiências que eles tiveram no passado, a forma como eles agiram um com o outro em diversos momentos do relacionamento deles. E o filme ele transita entre presente e passado, né? O atual momento, onde eles têm uma filha, onde eles brigam constantemente, eles têm diversos conflitos, eles já não têm mais uma intimidade muito positiva, um relacionamento em si mais positivo. Eles brigam constantemente, ele é meio bruto, ela já não tá mais nem aí. É, eles têm momentos em que eles têm relacionamentos com outras pessoas enquanto eles estão juntos ali para que meio que traz mais atribulações para o relacionamento deles, e enquanto a gente vivencia esse momento do presente, onde eles estão meio que lidando com o relacionamento, sabendo o que que vai acontecer, se eles vão ficar juntos ou não, se eles vão terminar ou não, o que que eles vão fazer em relação à filha deles ou não, a gente conhece o passado deles, quando eles começaram a se conhecer, como que foi o começo do relacionamento deles, como que fluiu esse começo, como que eles eram é, próximos, íntimos, confidentes, conectados, onde eles tinham um match mesmo, assim, do relacionamento. E é um filme que acaba sendo muito realista e muito verdadeiro na forma como ele explora essa estrutura dessa linha narrativa da construção de um relacionamento, né? Ainda mais relacionamentos longos, relacionamentos de muito tempo. Todo mundo sabe que as coisas mudam com o decorrer do tempo, quando nascem os filhos, quando essas coisas acontecem. O relacionamento nunca se mantém da forma como era no começo. Então acaba que o filme ele traz essa reflexão de a partir de que momento o relacionamento, o amor, o sentimento, ele passa a ser um simples desejo e se torna uma escolha, né? Até que momento você decide ficar num relacionamento para fazer com que ele dê certo e que isso tem que ser uma via de mão dupla, que ambos têm que tomar essa decisão para que o relacionamento funcione. Então é um filme que ele tem cenas muito é um filme até muito cru, assim, ele é, a fotografia do filme, quando ela trata o presente, ela é um pouco mais azulada, um tom mais frio, que afasta um pouco você, assim, da, da, da- dessa sensação de estar assistindo um drama romântico, enquanto o passado ele tem cores mais quentes, uns tons mais pastéis, que reforça essa proximidade deles, esse aconchego dos personagens um com o outro, né, o carinho deles, a forma como eles falavam um com o outro, lidavam um com o outro, quando eles se conhecem lá no hospital, onde a avó da personagem da Michelle Williams está. Então, assim, é um desenvolvimento muito legal desses personagens que se conhecem de uma maneira extremamente romântica e passam a lidar com as complicações da vida adulta, das responsabilidades da vida que acontecem de quando você é acometido pela vida, né? Como que a vida que acontece simplesmente acontece e como que eles se perdem dentro deles, dentro do próprio relacionamento. E isso acaba impactando em muito o relacionamento deles. Então, é um filmaço dirigido por Derek Cianfrance, que dirigiu também um filme que eu gosto muito, que é o The Place Beyond the Pines, se eu não me engano, que como em português ficou O Lugar Onde Tudo Termina, que também é com o Ryan Gosling, que conta a história de três personagens diferentes e tal, que fala sobre a amizade de dois meninos e como que eles tomaram rumos completamente diferentes. Também é um filme muito legal. O Namorados para Sempre ou Blue Valentine está disponível na Netflix, está disponível no Prime Video, ou está disponível nos dois, ou está disponível pelo menos um dos dois. Fica a indicação, vale muito a pena. O terceiro e último filme é provavelmente o mais leve dos três, mas que é um filme que eu desafio você a de verdade chamar aí o seu companheiro, sua companheira para assistir com você. E quando o filme terminar, vocês conversarem sobre o que que vocês acham que o filme tem a dizer. O que que vocês acham que o filme significa? O que que vocês acham que o filme traz de reflexão para o relacionamento? O filme se chama Complicações do Amor, né? O título original do filme é The One I Love.
E aí ele acabou sendo transformado em Complicações do Amor, que mais uma vez é um título bizarro. É um filme que ele é muito divertido e que facilmente seria um episódio de Black Mirror, assim, se deixar brincar. Ele é muito Black Mirror, né? O filme ele é protagonizado pelo Mark Duplass e pela Elizabeth Moss, de The Handmaid's Tale, né? O Conto de Aia. E tem uma participação do Ted Danson ali no começo do filme. E conta a história de um casal, né? Que eles estão juntos há muito tempo, só que o casamento deles também está passando por um momento de crise ali, meio conturbado. E pensando em tentar recuperar essa intimidade, eles procuram um terapeuta de casal que recomenda para eles visitarem uma casa de campo durante o final de semana, que é uma casa de campo que esse terapeuta indica para eles. E eles vão para essa casa de campo. Essa casa de campo é uma casa normal, que do lado dessa casa tem como se fosse uma segunda casa. Quando eles chegam nessa casa, tem uma regra de que eles vão ficar morando nessa casa durante esse final de semana e a qualquer momento que eles quiserem, um dos dois pode visitar a casa do lado. Eles não podem ir juntos nessa casa do lado, somente um por vez. E quando eles saem dessa casa onde eles estão e eles vão para essa casa do lado, lá dentro dessa casa, eles encontram uma versão perfeita e ideal do parceiro. Tipo um doppelganger do companheiro deles, uma versão, uma cópia, um clone, sei lá, enfim, uma viagem que o filme traz. Então ele traz essa reflexão de que no dia a dia, dentro da casa onde eles vivem, eles convivem com a pessoa que eles estão juntos aí há muito tempo. Só que quando eles vão para essa outra casa, eles encontram fisicamente uma versão idêntica à pessoa que eles estão acompanhados, né? O Marco do Plaza entra lá, tem uma Elizabeth Moss, só que essa Elizabeth Moss da segunda casa, ela age exatamente da forma que ele sempre quis, da forma que ele sempre pensou, seja emocionalmente, seja sexualmente, seja conversando, os assuntos que ela conhece, as coisas que ela faz, as comidas que ela cozinha. E o mesmo acontece no oposto, né? Quando a Elizabeth Moss vai para a segunda casa, tem o Mark Duplass que se veste da forma que ela gostaria que ele se vestisse, que ele fala sobre os assuntos, que ele demonstra o interesse nos assuntos que ela gostaria que ele tivesse interesse, que são os assuntos que ela gosta. E eles começam inicialmente sem entender muito bem o que está acontecendo, eles passam no começo até achar que um é realmente o outro, que eles não entendem que tem essa segunda cópia, essa segunda versão, digamos assim. E e o filme se desenvolve a partir dessa premissa, né? Deles terem os seus momentos e eles acabarem começando a deixar de lado o parceiro original para querer passar mais tempo com esse companheiro, com essa companheira, sei lá, substituta, digamos assim, que tem lá nessa outra casa. Só que em nenhum momento esses personagens que estão dentro dessa segunda casa, eles conseguem sair dessa segunda casa. Sempre acontece alguma coisa que impede a saída deles. Então isso é uma coisa muito incrível. Porque o filme ele cria algumas limitações que ele mesmo resolve, né? Ele cria essas regras, digamos assim, de geografia do ambiente, do espaço onde eles estão, e que elas são muito bem montadas, muito bem estabelecidas, muito bem cumpridas pelos personagens. E o filme chega a ser muito divertido em diversos momentos, assim, né? O filme ele se desenrola por um final onde determinada coisa acontece, que eu não vou falar pra vocês, que deixa no ar uma dúvida do que aconteceu ali, né? O personagem do Marco do Plaza acaba tendo que tomar uma decisão em determinado momento do final do filme, e essa decisão, quando ela é escancarada, quando ela é demonstrada, traz uma reflexão pelo menos para que você possa pensar o que você faria se fosse com você, né? Se fosse você e o seu companheiro, você e a sua companheira vivendo essa situação, como vocês reagiriam, como vocês se comportariam numa situação dessa. Isso é muito interessante e é um filme que traz muitas reflexões, muitas discussões, principalmente para casais que estão juntos há muito tempo. É um filme que levanta de uma forma leve, de uma forma divertida, esses questionamentos, né? O filme ele é dirigido pelo Charlie McDowell. Eu não assisti nenhum outro filme, nem antes nem depois dele, mas eu acho que esse filme ele é uma preciosidade perdida aí no meio de diversos filmes comerciais de romance que foram lançados no mesmo período e que ele acabou meio que passando low profile aí, acabou passando mais desconhecido no radar das pessoas. Então é um filme que está disponível na Apple TV. Quem tiver a oportunidade,
é um filme que eu recomendo muito, vale muito a pena, ele dá pra dar boas risadas, ele dá pra gente pensar e discutir relacionamento, ele traz algumas situações muito legais, muito divertidas que eu recomendo muito pra vocês assistirem aí em casal, pra vocês assistirem e discutirem depois o que que acontece aí em relação ao filme. É isso, senhoras e senhores. Muito obrigado mais uma vez você que acompanhou a gente aqui nesse episódio solo do que você viu. Eu espero que a gente consiga, que eu e o Brunão consigamos retomar aí o nosso encaixe de agendas, mas o podcast não podia mais ficar tanto tempo parado. A gente vai tentar voltar às nossas agendas normais, os nossos engates normais, mas caso a gente continue tendo essas complicações, eu vou continuar trazendo alguns episódios aí sozinho ou talvez com outras pessoas, não sei, para que a gente continue discutindo cinema, para que a gente continue falando de cinema aqui. Mas o Brunão volta em breve. Beijo, Brunão. Tô com saudade de gravar com você. A gente tem muita coisa para falar, como eu disse. E é isso. Segue a gente no YouTube, canal do Erd, no Instagram, canal do Erd, no TikTok também, canal do Erd. Aproveita para conhecer os nossos outros episódios, para ouvir os nossos outros episódios. Se você escuta a gente no Spotify, deixa lá a sua avaliação, vai lá, coloca suas estrelinhas lá para poder ajudar a fazer com que o nosso trabalho seja mais visto, mais ouvido, se torne cada vez mais relevante e seja indicado para mais pessoas, né? Obrigado você que leva a gente no carro, no transporte público, no ônibus, no metrô, correndo no parque, na academia, tomando banho, lavando a roupa, lavando a louça, arrumando a bolsa das crianças por outro dia, enfim. Muito obrigado você que apoia o trabalho dos seus amigos, assim como você apoia o trabalho de pessoas que você não conhece. É isso. Valeu e até o próximo episódio.